Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 9 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 5 a 11 de maio. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, em vista que o nosso site o Blogger está em manutenção, vamos estar então disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 9 é um tema muito importante. Não demore para se batizar. Tem como base o texto de Atos, capítulo 22, versículo 16, que diz: O que está esperando? Levante-se, seja batizado. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos estudar o exemplo dos samaritanos, de Saulo, de Cornélio e dos coríntios, para ter a força necessária para progredir até o batismo. Pergunta do parágrafo 1. Quais são alguns benefícios de se batizar? Resposta. O batismo é uma demonstração do amor que uma pessoa tem por Jeová. Ao se batizar, a pessoa se torna parte da família de Deus, passando a pertencer a Ele. Isso significa que Jeová vai guiar sua vida, cuidar dela como um pai amoroso e ser seu amigo. Além disso, o batismo traz a esperança maravilhosa de viver eternamente, desfrutando das bênçãos prometidas por Jeová. Pergunta do parágrafo 2. O que vamos estudar neste artigo? Resposta. Muitas pessoas enfrentam dificuldades antes do batismo e precisam fazer ajustes em sua maneira de pensar e agir. Isso não é algo incomum, pois até mesmo alguns dos primeiros cristãos tiveram que superar obstáculos antes de se batizarem. Então, neste artigo, vamos estudar alguns obstáculos que eles venceram e ver o que o exemplo deles nos ensina, principalmente se algum de nós está com dificuldades ou até com medo de dar esse importante passo que é se batizar. Primeiro subtítulo do estudo: Os samaritanos decidiram se batizar. Pergunta do parágrafo 3. O que alguns samaritanos tiveram que fazer para se batizar como cristãos? Resposta. Os samaritanos que viviam ao norte da Judéia possuíam crenças religiosas distintas. Eles aceitavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia como inspirados por Deus e aguardavam a vinda do Messias. Para se batizar, esses samaritanos precisavam aceitar que Cristo era de fato o Messias prometido. Muitos fizeram essa mudança, enquanto outros tiveram que superar um forte preconceito contra os judeus. Pergunta do parágrafo 4. Como muitos samaritanos reagiram à mensagem de Filipe? Temos aí como base o texto de Atos, capítulo 8, versículos 5 e 6 e 14. Resposta. Filipe, o evangelizador, pregou sobre Cristo aos samaritanos. Muitos aceitaram a mensagem e demonstraram fé em Jesus, reconhecendo que Deus não é parcial. Eles prestaram atenção à pregação de Filipe e ficaram convencidos por meio dos milagres que ele realizou, como curar doentes e expulsar demônios. Esses sinais confirmavam que Filipe era um mensageiro enviado por Deus. Pergunta do parágrafo 5. O que podemos aprender com o exemplo dos samaritanos? Resposta. Os samaritanos poderiam ter deixado o preconceito e a falta de conhecimento impedir seu progresso espiritual, mas não fizeram isso. Assim que entenderam que a mensagem de Filipe era verdadeira, eles prontamente se batizaram. A Bíblia diz que homens e mulheres acreditaram nas boas novas e tomaram essa decisão. Isso nos ensina que, se estamos convencidos da verdade de Jeová e reconhecemos o amor demonstrado por seus servos, não devemos hesitar
em nos batizar. Pergunta do parágrafo 6. Como você pode imitar o exemplo de Rubem? Resposta. Rubem, criado por pais testemunhas de Jeová, não tinha certeza da existência de Deus na juventude. Para fortalecer sua fé, ele dedicou tempo ao estudo pessoal e investigou a evolução, lendo o livro Existe um Criador que se importa com você? Além disso, sua visita à sede mundial das Testemunhas de Jeová o ajudou a perceber a união da organização de Jeová no mundo inteiro. Essas experiências fortaleceram sua convicção e, aos 17 anos, ele decidiu se batizar. Então, podemos imitá-lo por também, se caso tivermos dúvidas sobre Deus ou a Bíblia, buscarmos informações nas publicações disponíveis e observar a união entre os cristãos verdadeiros, pois isso pode fortalecer nossa fé. Segundo o subtítulo do estudo, Saulo decidiu se batizar. Pergunta do parágrafo 7. Que mudança Saulo tinha que fazer para se batizar? Resposta. Saulo de Tarso era um judeu altamente instruído e fazia progresso no judaísmo. Ele via os cristãos como apóstatas e os perseguia intensamente, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. Para se batizar, Saulo precisou reconhecer que Jesus era o Messias e que a religião cristã era a verdadeira. Além disso, teve que aceitar que ele próprio seria perseguido por se tornar seguidor de Cristo. Parágrafo 8, pergunta A. O que ajudou Saulo a se batizar? Resposta. O relato mostra que Jesus apareceu a Saulo em uma visão, deixando-o cego por 3 dias. Durante esse tempo, Saulo jejuou e refletiu profundamente sobre o que tinha acontecido, ficando convencido de que Jesus era de fato o Messias. Ele deve ter sentido grande culpa por ter participado no assassinato de Estevão. Parágrafo 8, pergunta B. De acordo com Atos 22, 12 a 16, como Ananias ajudou Saulo? Veja também a imagem. Resposta. Ananias se aproximou de Saulo com bondade, curou sua cegueira e o incentivou a se batizar sem demora. Demonstrando humildade, Saulo aceitou essa ajuda e iniciou sua nova vida como cristão batizado. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 8, mostra Saulo entrando na água para ser batizado, enquanto algumas pessoas o observam com alegria. A legenda diz: assim como Saulo, aceite o incentivo de se batizar. Pergunta do parágrafo 9. O que podemos aprender com o exemplo de Saulo? Resposta. Saulo poderia ter deixado o orgulho e o medo de perseguição impedi-lo de se batizar, mas ele não fez isso. Ao contrário, foi humilde, fez as mudanças necessárias e aceitou seu papel como seguidor de Cristo. Ele sabia que enfrentaria dificuldades, mas confiou plenamente na ajuda de Jeová. Isso nos ensina que, apesar das provações que podemos enfrentar após o batismo, Jeová e Jesus sempre nos darão o apoio necessário para permanecer fiéis. Pergunta do parágrafo 10. Como você pode imitar o exemplo de Ana? Resposta. Ana cresceu em uma família de origem curda, em um país do leste europeu. Quando sua mãe se batizou, Ana começou a estudar a Bíblia, mas enfrentou forte oposição de alguns parentes. Aos 12 anos, pediu ao pai permissão para se batizar, explicando que sua decisão era motivada pelo amor a Jeová. Embora tenha continuado sofrendo zombarias e maus tratos, recebeu o apoio de sua mãe e pai. Para fortalecer sua fé, ela criou uma lista com situações específicas em que sentiu o apoio de Jeová, revisando-a regularmente de tempos em tempos. Da mesma forma, se tivermos medo de ser perseguidos, podemos imitar o exemplo de Ana, por lembrarmos e confiarmos que Jeová sempre ajudará seus servos fiéis. Terceiro subtítulo do estudo: Cornélio decidiu se batizar. Pergunta do parágrafo 11. O que poderia ter feito Cornélio demorar para se batizar? Resposta. Cornélio era um oficial do exército romano, ocupando uma posição de influência na sociedade e no exército. Além disso, ele era um homem devoto e ajudava os pobres entre o povo. Então, talvez devido ao seu status elevado, isso poderia ter feito ele hesitar por um tempo de se tornar cristão. No entanto, ele não permitiu que sua posição fosse um obstáculo para seu progresso espiritual. Pergunta do parágrafo 12. O que ajudou Cornélio a se batizar? Resposta. A Bíblia diz que Cornélio temia a Deus junto com sua família e constantemente fazia súplicas a ele. Então, quando Pedro lhe declarou as boas novas, ele e sua família demonstraram fé em Jesus e se batizaram sem demora. Cornélio estava disposto a fazer qualquer ajuste necessário para adorar a Jeová junto com sua família, demonstrando sua convicção e prontidão para seguir a verdade. Pergunta do parágrafo 13. O que podemos aprender com o exemplo de Cornélio? Resposta.
Assim como Saulo, Cornélio não permitiu que sua posição social o impedisse de seguir a verdade. Aprendemos com isso que, se precisarmos fazer grandes mudanças antes do batismo, podemos confiar plenamente que Jeová será nosso ajudador. Porque, quando aplicamos os princípios bíblicos para agradar a Jeová, somos abençoados por ele. Pergunta do parágrafo 14. Como você pode imitar o exemplo de Tsuyoshi? Resposta. Tsuyoshi enfrentou um desafio relacionado ao seu trabalho, pois participava de rituais budistas em funerais. Ao aprender a verdade sobre a morte, ele percebeu que precisava fazer um ajuste e decidiu não mais tomar parte nesses rituais. Após conversar com seu mestre na escola de arranjos de flores, conseguiu manter seu emprego sem comprometer sua fé. Ele se batizou cerca de um ano depois de iniciar seu estudo da Bíblia. Aprendemos com seu exemplo que, se precisarmos fazer ajustes no nosso emprego para agradar a Jeová, podemos ter certeza de que ele cuidará de nossas necessidades. Quarto subtítulo do estudo: Os coríntios decidiram se batizar. Pergunta do parágrafo 15. Que desafios alguns em Corinto tiveram que vencer para se batizar? Resposta. Os habitantes de Corinto viviam em um ambiente materialista e imoral. Muitos levavam uma vida contrária aos padrões de Deus, tornando a mudança difícil. No entanto, quando Paulo pregou sobre Cristo na cidade, muitos aceitaram a mensagem, passaram a crer e se batizaram. Jesus confirmou a importância da pregação ali ao aparecer a Paulo em uma visão e dizer que havia muitas pessoas naquela cidade que pertenciam a ele. Pergunta do parágrafo 16. O que ajudou os coríntios a se batizar? Temos aí como base o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Resposta. A influência do Espírito Santo e da Palavra de Deus foi essencial para que os coríntios fizessem mudanças necessárias e abandonassem práticas erradas, como embriaguez, roubo e homossexualismo. Isso demonstra o poder transformador da verdade bíblica e do apoio de Jeová na vida daqueles que desejam segui-lo. Pergunta do parágrafo 17. O que podemos aprender com o exemplo dos coríntios? Resposta. Apesar das dificuldades, os coríntios não consideraram impossível se tornar cristãos. Eles demonstraram esforço para seguir no caminho estreito que leva à vida. Se alguém luta para vencer hábitos prejudiciais ou práticas erradas antes do batismo, deve continuar perseverando e implorar o Espírito Santo a Jeová, pois ele oferece força e ajuda para vencer tais desafios. Pergunta do parágrafo 18. Como você pode imitar o exemplo de Mônica? Resposta. Mônica se esforçou para abandonar hábitos ruins, como o uso de linguagem imprópria e o consumo de conteúdo que desagrada a Jeová. Durante sua adolescência, a oração desempenhou um papel muito importante para ajudá-la a fazer essas mudanças. Jeová sabia que ela queria fazer o que era certo e a guiou em seu progresso espiritual. Com 16 anos, Mônica se batizou. Então, podemos também imitar seu exemplo por continuarmos orando e pedindo a Jeová força para mudarmos, caso estivermos enfrentando dificuldades para abandonar práticas erradas. Quinto e último subtítulo do estudo: Sua fé pode mover montanhas. Pergunta do parágrafo 19. O que pode ajudar você a mover montanhas? Veja também a imagem. Resposta. O que pode nos ajudar é a forte fé. Jesus ensinou que, com fé verdadeira, é possível superar qualquer obstáculo espiritual. Mesmo que alguém sinta que tem desafios grandes antes do batismo, Jeová ama seus servos e quer que eles façam parte de sua família. Ter forte fé ajuda a vencer dificuldades que parecem impossíveis, pois Jeová dá todo o apoio necessário para quem confia nele. E esta imagem relacionada ao parágrafo 19 mostra irmãos e irmãs felizes, aplaudindo e recebendo com carinho alguns irmãos que estão indo se batizar. A legenda diz: tenha certeza de que Jeová te ama e quer que você faça parte da família dele. Pergunta do parágrafo 20. Como os exemplos do passado e atuais mencionados neste estudo ajudaram você? Então, aqui no caso é uma resposta pessoal, irmãos. Vocês podem colocar da maneira que vocês desejarem, mas de maneira geral eu coloquei a resposta assim. Se alguém percebe que há obstáculos impedindo o seu batismo, deve agir sem demora para vencê-los. Os exemplos de cristãos do passado e dos dias atuais servem para fortalecer e motivar aqueles que desejam se dedicar a Jeová. O batismo é uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode tomar, e confiar em Jeová garantirá que essa escolha seja abençoada. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, primeira pergunta de recapitulação. O que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar
E o que aprendemos disso? Os samaritanos. E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 4. Os samaritanos tiveram que superar dois grandes obstáculos para se batizar. Primeiro, precisaram obter um conhecimento mais completo da palavra de Deus, pois aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo, venceram o preconceito que existia entre judeus e samaritanos. Quando Filipe pregou a eles sobre Cristo, muitos aceitaram a mensagem, demonstraram fé e se batizaram rapidamente. Isso nos ensina que devemos estar dispostos a aprender e a abandonar conceitos errados, sem deixar que barreiras culturais ou preconceitos nos impeçam de seguir a verdade. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. O que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que aprendemos disso? Saulo e Cornélio. E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 7 a 12. Saulo teve que fazer uma grande mudança em sua vida, pois antes perseguia os cristãos com grande fúria, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Depois que Jesus apareceu a ele em uma visão, Saulo percebeu seu erro, mostrou humildade e aceitou ajuda para se tornar um cristão batizado. Ele também teve que enfrentar perseguição por seguir a Cristo. Cornélio, por sua vez, ocupava uma posição de prestígio como oficial romano e poderia ter hesitado em se batizar. No entanto, ele era um homem devoto e, ao ouvir a mensagem de Pedro, demonstrou fé e se batizou junto com sua família. O que aprendemos com esses exemplos? Que humildade e disposição para mudar são essenciais para seguir a Jeová, mesmo que isso envolva abandonar crenças erradas ou enfrentar dificuldades. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que aprendemos disso? Os coríntios. E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 15 e 16. Os coríntios viviam em um ambiente materialista e imoral, onde muitos praticavam hábitos que Jeová desaprova, como embriaguez e imoralidade. Apesar disso, quando Paulo pregou sobre Cristo, vários coríntios aceitaram a mensagem, abandonaram suas práticas erradas e se batizaram. O que aprendemos com isso? Que, independentemente do passado de uma pessoa, ela pode mudar com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Jeová dá força para aqueles que querem seguir seu caminho e permite que vençam hábitos prejudiciais. Amados irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 9 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 5 a 11 de maio. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que com o auxílio desse vídeo vocês consigam dar excelentes comentários nesta importante reunião e estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Não se esqueçam, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se ainda é possível, se você deseja de alguma maneira ajudar o canal, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Estas duas opções têm ajudado muito o canal a crescer e têm feito com que esses vídeos cheguem a mais irmãos. Lembrando também aos irmãos que todas as respostas desta preparação estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam tirar prints da tela do celular, salvar a tela do celular com as respostas, ou talvez, usando um computador, um notebook, copiar e colar as respostas para seus dispositivos. Que Jeová abençoe os esforços de vocês, um grande abraço e um até mais aos próximos vídeos.